Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Muito obrigado por você acompanhar os nossos vídeos, os nossos conteúdos, seja aqui no YouTube, no Spotify como podcast ou nas plataformas digitais e mídias digitais em geral como Instagram, Facebook e uma série de outras que nós estamos presentes, assim como LinkedIn. Não podemos esquecer do LinkedIn também, que é uma plataforma muito importante para a gente. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um tema complementar aí a nossa série, né, sobre mentoria consultiva de maneira em geral. E eu estou expondo, né, e explanando para vocês, até conhecerem um pouquinho mais do meu processo de mentoria consultiva aqui, o que a gente trabalha, como a gente trabalha, o que significa cada coisa, até para esclarecer, né, as diferenças entre consultoria, mentoria, o que está envolvido e uma série de coisas. E hoje eu vou falar, nesse videocast de hoje e no próximo, como é que a gente trabalha os lados gestor e líder do empresário. Nesse videocast em especial, eu vou falar sobre o primeiro tema, como é que eu trabalho aqui no meu processo de mentoria consultiva com o lado gestor dos empresários. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importantíssimo assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, vamos falar aí sobre esse lado gestor que eu trabalho aqui no meu processo de mentoria consultiva com os empresários. A gente sabe que o empresário, ele precisa ter aí, na verdade ele tem dois pilares, né? O lado empresário mesmo, que subdivide novamente em dois pilares, gestão e liderança, e o lado empreendedor. Tem muita gente que é empreendedor, que arrisca, que puxa, que tem, né, a cabeça de inovação em trazer sempre novos produtos, novos serviços e assim por diante, mas a gente não pode deixar de ser também um excelente empresário. E quando a gente pensa nesse pilar empresarial, aí, né, de lidar com a empresa no dia a dia, a gente vai precisar lidar também com outros dois fatores, que é o fator gestor e é o fator liderança. Nesse videocast eu vou falar única e exclusivamente sobre essa parte de gestão. No videocast seguinte a gente vai falar sobre a parte de liderança, tá ok? Como é que eu trabalho a parte de gestão, né, ou como é que eu trabalho os elementos dessa parte de gestão com os empresários ou os futuros empreendedores, ou seja, pessoas que estão aí abrindo novos negócios e que me procuram para poder apoiá-las. Eu trabalho basicamente com um tema, né, que tem várias coisas aí que eu vou explicar, mas com um tema que eu chamo hoje de gestão por processos, que é diferente de gestão de processos. Tem muita gente que fala que tem processos nas suas empresas, mas, na verdade, só nomeou um processo e um responsável. Ah, não, eu tenho quem cuida do financeiro, eu tenho quem cuida do marketing, mesmo um terceiro, eu tenho quem cuida das vendas, eu cuido do administrativo e das vendas, né, por exemplo, e aí divide responsabilidade e o nome do processo. Isso não é ter gestão por processo. Gestão por processo, a gente tem que detalhar o processo, padronizá-lo, entender das interfaces, entradas e saídas e, principalmente, saber quais são as necessidades de cada processo, quais são as interfaces entre esses processos, o que as pessoas vão fazer e como é que eu vou poder avaliar tanto os processos quanto as pessoas para saber se eu estou indo na direção correta. E aí, dentro desse tema, gestão por processo, tem algumas coisas que eu trabalho aqui no meu processo de mentoria. Gostaria de falar algumas delas aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais o que eu desenvolvo aqui no meu dia a dia com os meus clientes. A primeira coisa que faz parte, né, é uma das primeiras coisas que eu trabalho na parte de gestão por processos, é a padronização dos processos, né? A gente padronizar quais são esses processos que a sua empresa vai ter ou que a empresa do cliente vai ter. E aí, para cada empresa, para cada processo, eu padronizo as suas principais atividades, em cada processo as entradas e saídas, as habilidades e conhecimentos que quem vai desenvolver precisa ter, as metas, os indicadores, os controles do responsável, ou seja, eu padronizo o processo como todo, todos os processos da empresa, a maioria das pequenas tem 5, 6 processos aí, e sempre, né, basicamente são os mesmos, e a gente padroniza esses processos descrevendo as principais atividades, entradas, saídas e todos esses temas que eu falei, para que o empresário tenha na mão o que ele vai gerir e quem vai fazer o quê, né? Quando eu defino e padronizo
as principais atividades, eu estou dizendo o que cada um desses processos precisa desempenhar para que ele entregue o fechamento mensal da forma mais correta possível. Então, o primeiro tema, padronização. O segundo, eu desdobro as metas lá da estratégia e faço com que cada processo que eu já padronizei tenha as suas respectivas metas e sejam metas alcançáveis, que eu consiga gerir ao longo do dia, da semana e do mês, dia, semana e mês, por isso que eu chamo isso de ciclo da excelência, para que eu consiga fazer os fechamentos mensais e saber se eu realmente, no passar, né, das semanas ou no decorrer das semanas, eu vou conseguir alcançar as metas que eu estabeleci lá na estratégia, que podem ser crescentes, podem ser constantes, independente da minha definição. Eu chamo isso de desdobramento das metas, que é pegar a meta que eu defini no ano anterior ou no início do ano como metas estratégicas, que eu defini para cada mês, e como é que eu vou fazer essa meta, principalmente financeira, ser desdobrada em outras metas para a empresa, para os demais processos, como marketing, como vendas, como administrativo e uma série de coisas. Todo processo precisa ser descrito. Nem todos precisam, obviamente, ter metas, mas eu preciso, aqueles que tiverem metas, saber como é que eu vou medir essas metas, ou seja, eu preciso implementar indicadores e uma série de coisas que a gente vai implementar para fazer esse desdobramento das metas do negócio ou da empresa, né, da estratégia da empresa, para cada um dos principais processos. A terceira coisa que eu faço é estruturar uma sistemática de gestão. Como é que o gerente ou você como gestor, né, empresário gestor, quando você não estiver sendo empresário, você uma certa hora vai ser o gestor de algum processo ou de alguns processos, quanto menor a nossa empresa é, mais nós mesmos vamos fazer as coisas. Como é que eu vou, quando eu vou fazer o quê, né, quando, o quê, com que frequência e quem vai fazer o quê? Se eu tenho várias pessoas na minha empresa, eu preciso determinar, né, quando é que eu vou fazer o quê e ter checklist, ter ferramentas um pouco mais maceteadas, vamos dizer assim, né, mais estruturadinhas, para que eu possa implementar uma sistemática de gestão para fechar bem a semana, fechar bem o mês, fechar bem a semana. E se eu não tiver ferramentas adequadas para fazer essa gestão de cada processo, da maneira correta, com uma sistemática de gestão envolvendo reuniões, checklist, todas aquelas coisas que eu preciso dentro dessa sistemática para, né, gerir processos e pessoas, as coisas não vão acontecer e eu vou ter dificuldade de entregar meu resultado como gestor. A quarta coisa que eu faço é detalhar as interfaces, né? Quando a gente padroniza os processos, eu detalho as principais atividades de cada um dos processos, mas cada processo tem interface com o outro. O processo de marketing tem muita interface com vendas, vendas tem muita interface com o processo operacional, o processo operacional tem total interface com o processo de gestão de pessoas, logístico e financeiro e assim por diante. E aí, para eu fazer a jornada do cliente funcionar da maneira adequada, né, que é em cima da jornada do cliente que eu geralmente trabalho, a jornada do cliente é uma das últimas ferramentas que eu desenvolvo com o empresário, para finalizar a estratégia dele junto com uma planilhinha de estratégia financeira. Que aí eu tenho metas financeiras, o que ele vai alcançar em termos, né, financeiros e a gente estabelece todas as metas, eu consigo desdobrar isso e entender como é que eu vou implementar na minha empresa para todos os processos. Então, preciso entender dessas interfaces, como é que os processos vão se corresponder, quais são as entregas de um processo para o outro e esse nível de detalhamento para que as pessoas que vão desempenhar essas atividades possam desempenhar da melhor forma possível e eu ou o seu gestor possa gerir também da forma mais adequada. Quinto, a gente acaba implementando ferramentas de gestão, algumas delas à vista, outras não, checklists, templates, quadros e uma série de coisas para que seja rápida a gestão. Algumas ferramentas vão precisar estar em sistema, outras vão precisar estar em Excel, outras vão poder estar à vista. Por quê? Para que eu consiga gerir de forma rápida, dentro da sistemática que eu já desenvolvi, os processos da minha empresa, que cada um possa reportar para o gestor aquilo que realmente tem que ser entregue para eu saber se as coisas estão sendo desenvolvidas. E aí tem várias ferramentas, cada empresa, cada negócio a gente faz uma coisa distinta. Então a gente acaba implementando diversas ferramentas de gestão, algumas à vista, outras não, para que a gente consiga fazer essa gestão ser o mais eficiente, o mais eficaz possível. E por último, como é que eu faço os fechamentos semanais e mensais, principalmente os mensais, porque o gestor pode fazer o que for, pode acontecer o que for, mas ele tem que entregar o resultado do mês.
E isso a cada mês. Eu gosto de trabalhar por semana, dividir o mês por semana para eu fazer essa gestão semanal, né, e depois trabalhar o controle da rotina semanal, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Mas o gestor ele precisa ter uma ideia do que ele está utilizando, quando ele precisa fazer o quê, como é que ele vai olhar resultado e ter na mão, né, elementos como relatórios, dashboard ou ferramentas que ele consiga, primeiro, tomar decisão rápido, segundo, resolver problema e terceiro, trabalhar junto com os colaboradores para fazer melhorias. Então tomar decisão rápido, resolver problema e fazer melhoria. Se você está conseguindo, como gestor, como empresário gestor, fazer essas três coisas e tem elementos para isso, show de bola, você está sendo um ótimo gestor e muito provavelmente está indo de encontro aos resultados que a empresa precisa alcançar. Se não, você pode estar tendo dificuldade e aí você vai precisar de algum desses elementos que eu falei, se não outros, para alcançar os resultados que você vai precisar e que a sua empresa também já colocou como metas aí de alcançar. Então é isso. Eu acredito que trabalhando esses elementos da gestão por processos, né, que são esses 6 que eu falei para vocês aqui, a gente consegue dar uma boa base de gestão para o empresário, principalmente para aqueles que têm pouca experiência, não só quem está começando, mas quem tem pouca experiência em ter a sua empresa gerida por processos, que é muito diferente de gerir, né, fazer uma gestão de processos, simplesmente nomeando pessoas e dando lá o que cada processo está falando e até treinando as pessoas de boca e uma série de coisas que a gente sabe que acaba acontecendo. Então eu procuro trabalhar esses elementos para ficar mais claro, mais padronizado, mais detalhado e todas essas dinâmicas serem implementadas. Espero que vocês tenham gostado de mais esse videocast. Dê o seu joinha aí, o YouTube gosta, valoriza muito para quem dá um joia, para quem comenta, escreve alguma coisa. Se você não for inscrito também, se inscreva no canal. Eu fico por aqui. Esse foi mais um videocast aí da série Mentoria Consultiva para vocês. Um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau.